que tinha dentro da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, um vaso com o maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Êxodo 25, 16, 21, Números 17, 1, 10, Deuteronômio 10, 1, 5. A Arca da Aliança ficava dentro do Santo dos Santos no tabernáculo e, posteriormente, no templo em Jerusalém. A Arca da Aliança foi construída por Bezalel conforme as instruções de Deus dadas a Moisés, Êxodo 20, 10, 11. A arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Com um formato retangular, a arca media 1,5 covados de largura, 1,5 covados de altura e 2,5 covados de comprimento. Isso corresponde a 70 centímetros de largura e altura, e 1,20 m de comprimento, aproximadamente. Como fica claro, a Arca da Aliança era como um baú. Inclusive, a palavra hebraica para designá-la possui esse sentido. A tampa que fechava a arca possuía a figura de 2 querubins de ouro que ficavam um de frente para o outro. A tampa era chamada de propiciatório. A arca era transportada através de varas de madeira de acácia cobertas com ouro que ficavam transpassas em 4 argolas de ouro que estavam presas aos 4 cantos da arca. Os objetos guardados na Arca da Aliança. O texto bíblico que fala sobre a construção da Arca da Aliança indica que Deus ordenou que Moisés colocasse dentro dela o testemunho que ele haveria de lhe dar, Êxodo 25, 16, 21. Mas outras passagens bíblicas também indicam que dentro da arca havia 2 outros itens, um vaso de ouro com o maná, e a vara de Arão, Hebreus 9, 4. Vejamos a seguir alguns detalhes sobre os itens que ficavam dentro da Arca da Aliança. Primeiro, o testemunho. A Bíblia diz que o testemunho foi guardado dentro da arca. A palavra testemunho nesse contexto equivale a aliança. Por isso a arca também é chamada de Arca do Testemunho. Então o testemunho eram as palavras da aliança de Deus com Israel. Essas palavras foram registradas em tábuas de pedra no Sinai que são comumente chamadas de tábuas da lei. As primeiras 2 tábuas que registraram a aliança de Deus foram quebradas por Moisés. Isso aconteceu quando ele contemplou a idolatria de Israel com um bezerro de ouro, Êxodo 32, 19. Mas depois Deus ordenou que Moisés lavrasse outras 2 tábuas de pedra para que elas recebessem as mesmas palavras que tinham sido escritas nas primeiras tábuas. Isso significou a renovação da aliança. Então as tábuas que foram colocadas dentro da Arca da Aliança eram essas últimas tábuas. Alguns estudiosos sugerem que as 2 tábuas da lei eram cópias idênticas. No Antigo Oriente Próximo, os tratados eram registrados em cópias iguais. Cada cópia pertencia a cada uma das partes que firmavam a aliança. Seja como for, as tábuas da lei que ficavam dentro da Arca da Aliança continham as condições da aliança de Deus com seu povo, Êxodo 25, 16, 21. O livro de Deuteronômio informa que nas tábuas estavam escritos os 10 mandamentos da lei de Deus, Deuteronômio 10, 1, 5. Segundo, o vaso de ouro com o maná. Quando Deus enviou o maná para sustentar os israelitas no deserto, ele também ordenou que uma porção do maná fosse colocada dentro de um vaso. Isso serviria de sinal para as futuras gerações sobre o poder sustentador de Deus, Êxodo 16, 32. Esse vaso devia ficar diante do Senhor e foi guardado junto ao testemunho, Êxodo 16, 34. O escritor de Hebreus informa que o vaso que ficava dentro da arca era feito de ouro, Hebreus 9, 4. É interessante saber que o maná que o Senhor enviou como sustento para os israelitas no deserto estragava quando guardado de um dia para o outro. Mas a porção do maná que ficava guardada dentro da Arca da Aliança não estragava. Terceiro, a vara de Arão. Certa vez o povo de Israel se levantou contra a liderança de Moisés e questionou a legitimidade do sacerdócio da casa de Arão que pertencia à tribo de Levi.
Então Deus propôs um teste em Israel. Naquela ocasião Deus provou sua escolha por Arão ao fazer com que seu bordão fosse o único a florescer entre todos os outros bordões que representavam as tribos de Israel. Tudo isto aconteceu diante da Arca da Aliança no tabernáculo. Depois, Deus ordenou que Moisés tornasse a colocar a vara de Arão florescida perante o testemunho. Esse seria mais um sinal para os filhos rebeldes de Israel. Números 17, 1-13. O que aconteceu com os itens guardados dentro da Arca da Aliança? Ninguém sabe o que aconteceu ao certo com a Arca da Aliança e com os itens que ficavam dentro dela. Muito provavelmente tudo foi perdido na ocasião da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Mas tudo ocorreu de acordo com a vontade de Deus. O que tinha dentro da Arca da Aliança, e a própria Arca em si, apenas apontava para uma realidade superior da habitação de Deus com seu povo fiel. Como representação máxima da presença de Deus no meio de Israel, a Arca apontava para Cristo, o próprio Deus conosco. O apóstolo Paulo escreve que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. O escritor de Hebreus diz que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, Hebreus 1, 3. Por isso não necessitamos mais da arca. Quanto ao que tinha dentro da Arca da Aliança, o mesmo princípio é válido. Ao invés das tábuas originais do testemunho, temos agora a manifestação final da Palavra de Deus. Jesus é a Palavra que se fez carne e habitou entre nós, João 1, 14. Ele próprio é a verdade de Deus que liberta definitivamente o homem do pecado. Ele é a revelação final de Deus, Mateus 11, 27. A carta aos Hebreus diz: havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, os pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Hebreus 1, 1, 2. Também não necessitamos mais do vaso de ouro que continha a porção do maná. Isso porque aquele maná derramado no deserto simplesmente tipificava o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o pão da vida, João 6, 48 e 51. Já a vara de Arão que ficava dentro da arca e testificava a aprovação divina do sacerdócio levítico, agora deu lugar à revelação de que na igreja se cumpre de forma plena o propósito de Deus em ter para si uma nação de reis e sacerdotes. O apóstolo Pedro escreve que os crentes chamados por Deus e redimidos em Cristo são sacerdotes reais comissionados a proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a luz. 1 Pedro 2, 9. Realmente é interessante saber o que tinha dentro da arca. Mas o mais importante é entender que todas aquelas coisas eram sombras que se dissiparam com o cumprimento da promessa da encarnação do Filho de Deus. Conheça mais sobre a Bíblia Sagrada e os seus personagens aqui neste canal. Deixe o seu like e compartilhe, e se não for inscrito, se inscreva.